Olá, pessoal. Meu nome é Eduarda de Oliveira e eu já estou aqui para abordar as principais funções do solo mediante ao mapa mental. E como nós podemos verificar, o solo ele exerce grandes funções e, primeiramente, nós precisamos compreender o que é o solo. E, de acordo com a Embrapa, o solo é definido como um sistema complexo no qual ele é formado pela sedimentação de minerais, pela presença de material orgânico, ar, água e também pela presença de micro e macro-organismos. O solo ele exerce inúmeras funções. Nós temos como o primeiro exemplo a fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, sendo que, em relação aos recursos genéticos, seria a presença de espécies de animais e vegetais, onde os vegetais ele possuem uma grande importância em relação à produção de fármacos, uma vez que determinados vegetais possuem grandes propriedades químicas que podem auxiliar em determinados tratamentos de saúde. Outra função seria a regulação do clima, no qual o solo é fundamental para que ocorra esse processo de regulação, devido ao solo ele ser um dos maiores estoques de carbono, sendo que todo o carbono ele fica retido no solo, e ele é considerado um dos maiores reservatórios do nosso ecossistema. Esse carbono que fica armazenado no solo, ele é proveniente da mineralização do carbono orgânico, sendo que ele contribui diretamente para a regulação da composição dos gases da atmosfera. Nós sempre temos em mente com que a regulação do clima está diretamente associada à questão do efeito estufa, da presença de gases atmosféricos, mas nunca atentamos à questão do quão o solo é importante em relação à regulação do clima. E como nós podemos verificar em relação em consequência, ele ser um grande reservatório de carbono, ele possui uma grande atividade diretamente interligada à questão da regulação do clima e também à questão dos gases atmosféricos. Outro ponto importante é que o solo ele exerce função em relação ao reservatório de água, no qual ele atua como um reservatório, e devido a isso, ele exerce papel fundamental em relação ao abastecimento dos lençóis freáticos e também dos aquíferos, sendo que, além da função de reservatório, o solo também exerce função em relação ao filtro da água, onde, através do processo de chuva, o solo ele tem uma grande permeabilidade e essa água ela é capturada, ela passa pelas camadas do solo até chegando ao lençol freático e aos aquíferos, e esse processo de permeabilidade que o solo desenvolve permite com que essa água ela passa por um processo de limpeza, onde muitas das vezes está associada a alguns elementos químicos ou até mesmo elementos poluentes, e através do solo é possível realizar a limpeza dessa água, tornando-a consumível para a sociedade. Além disso, nós temos que o solo ele exerce uma função muito importante em relação à produção de alimentos, principalmente em relação à fibra, ao combustível, a questão da produção vegetal, onde permite que seja produzido o alimento, em relação à questão do combustível, no qual o solo também está diretamente relacionado. Além disso, uma das principais funções do solo está atribuída à questão da microbiota, onde o solo é responsável por manter a vivência desses micro-organismos, abrigando tanto os micro como também os macro-organismos, compondo a questão da biodiversidade. Esses micro-organismos que permeiam o solo atuam diretamente em relação à ciclagem de nutrientes e também à decomposição de resíduos vegetais e alguns resíduos poluentes. Por isso, é uma das principais funções, uma vez que o solo ele permite com que esses micro-organismos se mantenham vivos. Um ponto importante que em relação ainda à ciclagem de nutrientes, nós temos que a ciclagem de nutrientes é realizada tanto ali pela atuação dos micro-organismos em conjunto com a planta, e nós temos como, por exemplo, a atuação dos fungos micorrízicos, onde ele atua diretamente na função das plantas, e também tem a questão da ocorrência da fixação biológica de nitrogênio. No caso do Brasil, é um ponto importante que, através desses micro-organismos que permeiam o solo e através desse processo de fixação biológica de nitrogênio, os risóbios eles podem ser adicionados no tratamento de semente ali antes da semeadura, e através dessa adição é possível reduzir
a utilização de adubos nitrogenados, isso principalmente para a cultura da soja, onde esses micro-organismos eles vão atuar diretamente na questão da produção e da modificação do nitrogênio orgânico e inorgânico, tornando-o disponível para que a planta possa utilizá-lo. Então, isso é muito importante, é um fato essencial, uma vez que vai reduzir a utilização de adubação química, né, principalmente a adubação nitrogenada. Outra função é a questão do estoque de carbono, como já foi mencionado na regulação do clima. No caso do estoque do carbono, nós temos que o carbono atmosférico ele chega à planta por meio do processo de fotossíntese. A planta ela vai utilizar esse carbono para se desenvolver e após a colheita, os restos vegetais que ficam ali no campo acabam passando por um processo de decomposição. E assim, o carbono ele vai acabar retornando para a atmosfera. Quando ocorre o sequestro do carbono, ao invés do carbono capturado pela planta ele ser liberado para a atmosfera, ele vai acabar ficando retido no solo e esse processo de ficar retido, ele acaba se interligando à argila ou qualquer outro tipo de solo devido às ligações químicas. E por meio dessas cargas químicas ele permanece ao solo. E por isso que nós dizemos que o solo ele é um dos maiores reservatórios de carbono. Outra função muito importante é a questão do fornecimento de materiais de construção, onde nós temos como, por exemplo, a disponibilidade de areia, onde pode ser utilizado para a construção, a questão da argila para a produção tanto de tijolo, lajota, telha, e também tem a questão de que, através do cultivo silvicultural, seja de plantas perenes, de árvores, é possível ter a obtenção da madeira, no qual ela pode ser utilizada tanto para a construção, como também para a produção de combustível. Além disso, outra função, e a última a ser mencionada, nós temos a questão de que o solo ele pode ser considerado como uma base de infraestrutura humana, onde esse solo ele permite com que seja realizada construções, tanto em relação à moradia, mas também a questão das construções industriais, onde possibilita o giro da economia do país e também a questão da vivência da sociedade.